Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, dando continuidade ao nosso curso de desenvolvimento de um sistema moderno utilizando a VCL do Delphi. Hoje a gente vai dar continuidade na elaboração dos relatórios do nosso sistema. Na aula passada nós terminamos o agendamento por período, onde você digita uma data inicial e uma data de término, e ele mostra todos os agendamentos dentro desse período selecionado. Hoje a gente vai dar sequência e vai dar início à elaboração dos outros dois relatórios. Mas antes de dar início a esses relatórios, a gente vai fazer uma alteração nessa tela para poder o usuário selecionar o cliente ou o profissional que ele deseja consultar dentro de um período, os agendamentos. Então, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês também algumas facilidades na programação devido à utilização de classes, tá? Lembrando que se você precisar do código-fonte desse sistema e dos próximos vídeos que são lançados no canal, basta clicar no primeiro link da descrição que eu mostro como que faz o download, tá bom? Sem mais demoras, vamos ao nosso vídeo. Bom pessoal, eu estou com o meu sistema aberto aqui. E a primeira tela que a gente tem que abrir, o primeiro formulário, é o Form Relatórios, que é o form que a gente está trabalhando, que possui as opções de escolha para a geração dos nossos relatórios. Eu vou aumentar o tamanho dela aqui porque eu vou colocar o combo de seleção do profissional e do cliente, tá? E para isso, eu vou vir aqui no Form Agendamento, vou primeiro copiar esse Data Search aqui, jogar ele aqui no relatórios, depois eu volto, seleciono o label e o combo de profissionais, coloco ele aqui e aí eu preciso preencher esse combo com os profissionais que estão cadastrados. E aqui vai a primeira facilidade na utilização da programação do sistema utilizando classes, pessoal. Quando a gente fez o Unity Agendamento, a gente preencheu o combo de profissionais com uma função de consulta que fica dentro da classe de profissionais. Então, basta a gente copiar essa chamada dessa função e jogar ela aqui no relatório que ela já vai estar pronta. Eu não preciso colocar um componente query físico ali, jogar o SQL, fazer executar essa query. Então, poupa muito tempo essa opção de programação, tá? E também, então eu venho aqui, ó, no Form Show, pego a função de consulta que está dentro da classe profissional, que fica dentro do Form Dados, então ela é criada junto com o Form Dados, eu não preciso me preocupar com Access Violation, basta eu copiar ela e jogar ela aqui no Form Show do relatório também, que o nosso combo já vai estar preenchido com o retorno, com a query que a função FNC consulta retorna. Tá? E a outra vantagem de utilizar essa forma de programação, pessoal, é que se porventura você precisar fazer uma alteração no banco de dados, na sua classe de profissional, na sua tabela de profissionais, basta eu vir aqui na função e alterar o select, que ela já vai atualizar em todo o sistema, tá? Não preciso ficar percorrendo sistema por sistema, tela por tela, abrindo query e mudando SQL, tá? Então isso facilita muito a manutenção do seu código, tá? Então depois de colocado aqui o preenchimento do nosso combo box de profissional, eu vou copiar a parte do cliente. Então eu copio o label, o botão e o DB cliente, o edit, que recebe o nome do cliente selecionado. Vou jogar ela aqui na Unity relatório, fazer o posicionamento. E aí, pessoal, na chamada desse botão aqui, ó, eu vou dar um nome para ele de BTN Consulta Cliente, porque ele está sem nome. Lembrando que é importante vocês darem nome aos seus componentes para ficar mais fácil de entender o código, tá bom? Então eu vou dar dois cliques aqui no agendamento e copiar esse código na chamada do cliente consulta. Tá? E vou jogar ele aqui no relatório. Então dessa forma eu evito de criar um outro formulário de consulta para esse relatório. Eu já utilizo o que a gente tem, que a gente fez nas aulas anteriores, tá? Eu vou dar um Alt F11, vou adicionar o cliente consulta aqui no nosso
na uses da Unity relatório. Então assim eu já tenho a consulta do cliente pronta. Só que essa consulta, quando você clica no botão selecionar, ele faz a seleção dentro do form agendamento, que foi o que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Eu vou deixar no card aqui a playlist completa para vocês poderem entender como é que chegou até aqui. Então, ó, pessoal, ele utiliza o form agendamento. Se eu deixar assim, além de não funcionar, ele vai dar erro de access violation. Então, o que eu vou fazer? Depois de testar se o dataset do DBGrid está vazio, eu vou fazer um if aqui e verificar se o form agendamento foi criado, se ele é diferente de new. Dessa forma eu sei que o form agendamento que está chamando esse botão, esse form de consulta cliente, tá? Então se ele for diferente de new, eu executo o código que a gente fez nas aulas anteriores. Se ele for igual a new, significa que ele não está criado, então é outra tela que chamou o consulta cliente. Então eu testo aqui, se ele for se o formulário que está chamando ele for o form relatórios, eu dou um Alt F11 para adicionar ele na uses. Então eu testo aqui da mesma forma, if form relatórios. Eu vou copiar aqui já com o begin, pessoal. Então if form relatórios for diferente de new, significa que o form relatórios está criado e é ele que está chamando a consulta de cliente. Então eu vou executar o código referente a esse form, tá? Então essa é outra vantagem de utilizar as classes. Lembrando que o consulta cliente já pode cadastrar um cliente também. Tá? Ele tem um botão de novo consulta. Então imagina isso num form de vendas, por exemplo, pessoal. Você tem todas as telas já prontas, né? Só na confecção do próprio cadastro de profissionais você já tem a opção de selecionar ele e cadastrar um novo em qualquer tela do sistema, tá? Então eu copiei aqui o mesmo código para form relatórios e agora eu vou fazer as adaptações. Primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui na Unity relatórios e declarar uma variável que vai armazenar o código do cliente que eu selecionei, para depois a gente jogar no relatório, tá? Então eu vou criar essa variável pública, então volto aqui no cliente consulta e coloco form relatórios ponto de cliente, que é a minha variável que eu criei, vai receber o código do cliente selecionado. E aqui eu mantenho o db cliente, porque a gente deu um Ctrl+C, Ctrl+V, ó, colocou aqui, ele está com um db cliente, que é responsável por armazenar o nome do cliente, mostrar para o usuário qual cliente que foi selecionado. Então eu mudo só o form relatórios na frente. Então dessa forma a nossa consulta também já está pronta. Muito rápido, muito fácil. E, novamente, precisou de manutenção na parte de consulta do cliente, vai estar alterando em todo o sistema já de forma automática, tá? Então isso facilita muito a nossa programação, a manutenção do seu código. Qualquer alteração que você fizer, ele já vai estar apto. Qualquer alteração aqui, ó, ele já vai trabalhar, mudar em todo o sistema. Isso no sistema pequeno não é tão vantajoso, mas num sistema grande elimina diminui muito o tempo de programação, tá? Então, pessoal, depois de selecionado o cliente e o profissional, eu preciso fazer alguns controles para poder evitar erros do usuário ou evitar dúvidas, para facilitar o treinamento do usuário e também eliminar suporte. Então, para isso, quando o cliente selecionar o tipo de relatório que ele quer, eu tenho que desabilitar o profissional ou o cliente de acordo com a opção selecionada. O início e o término eu mantenho, porque eu vou querer sempre estar consultando pelo período também, tá? Então eu vou usar esse evento aqui, pessoal, um close up do combo box, tá? Por quê? Porque esse evento ele pega na hora que você clicar em uma opção da lista do combo, é esse evento que é executado. Ele fecha a lista e executa esse evento. Então eu vou vir nele, vou colocar if combo cmb tipo do relatório ponto item index, que é o que indica o que foi selecionado. Eu poderia usar um case aqui, tá? Tranquilamente. Lembrando que para poucas opções, o if e o case não tem muita diferença, tá? Agora, quando for muitas opções, sempre opte pelo case, tá, pessoal? Porque ele é mais rápido que o if. Mas aqui, como são só 3 testes, eu posso usar tanto um quanto o outro, que não faz diferença em termos de performance.
Então aí eu vou testar. Se ele for igual a 0, é o primeiro item. Se for igual a 1, é o segundo. Se for igual a 2, é o terceiro tipo de relatório, tá? Para a gente conferir, vem aqui na listagem, no itens do nosso combo. E aqui o 0 é o período, o 1 é o cliente e o 2 é o profissional, tá bom? Então, se ele selecionar o primeiro, que é o que a gente fez, que é o período, a gente tem que fazer os controles de cliente e de profissional serem desabilitados. Quando ele selecionar o de cliente, desabilitar o de profissional, e quando selecionar o de profissional, desabilitar o de cliente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é zerar o código do cliente aqui para evitar erros, para ele não ficar lixo. Caso ele já tenha executado o relatório de cliente, essa variável vai estar preenchida. Então, eu zero ela. E também apago o nome do cliente para não confundir, achando que o relatório selecionado é o do cliente. Então, db cliente.text recebe vazio. Poderia usar o clear aqui também, tá? db cliente.clear. E depois, pessoal, vamos trabalhar o botão de consulta. Se ele selecionar o primeiro, não tem por que o botão de consulta cliente ficar habilitado. Então eu deixo o enable recebe falso. E a mesma coisa eu faço para o DBL CMB profissionais, que é o combo que mostra o nome do profissional. O enable recebe falso, porque não tem por que ele ficar habilitado. E aí, se o combo profissionais tiver algum valor preenchido, eu também tenho que zerar. Então eu coloco key value e recebe null, ou seja, a chave, o valor da chave dele vai receber nulo. E para evitar erros, eu venho aqui na propriedade do combo null value key e coloco uma tecla referente para zerar as opções selecionadas, tá? Pode ser a del, pode ser qualquer outra tecla. Então, dessa forma, a gente trabalha a opção do relatório selecionado. Vou copiar e vou colar para os outros dois, para ficar mais fácil de entender aqui. No cliente, o que eu tenho que mudar aqui? Se ele selecionar o relatório por cliente, então eu não preciso mais zerar o código do cliente e o nome. Só preciso trabalhar a parte do combo. Então, o btn consulta cliente.enable vai receber true. Esses dois valores somem. Eu tenho que habilitar a consulta de cliente, então ela recebe true. E o combo profissionais permanece do mesmo jeito, desabilitado, tá? Então, para selecionar o relatório de cliente, eu preciso trabalhar somente essas opções. No caso do profissional, eu dou outro Ctrl V aqui. O cliente, o DB cliente precisa ser zerado, porque se ele tiver selecionado eu tenho que apagar. E aqui eu tenho que habilitar o combo de profissionais para ele poder selecionar. O botão de consulta de clientes permanece inativo. E aqui o início e o término vai estar sempre ativo, porque eu posso querer saber quais os agendamentos que um profissional fez num determinado período. Então, dessa forma, pessoal, a gente finaliza os controles, deixando aqui o botão de profissionais e o combo de profissionais e o botão de cliente desabilitado já. Então, eu posso compilar. Depois de compilado, eu venho aqui, seleciono agendamento por período, ó, ele desabilitou o botão, desabilitou o combo de profissionais. Se eu selecionar agendamento por cliente, ele habilita o combo e me dá a opção de selecionar um cliente ou até mesmo cadastrar um, se eu quiser. Essa é a vantagem de estar utilizando a programação do jeito que a gente vem fazendo. Se eu selecionar o profissional, ele desabilita o cliente e abre o combo de profissionais para poder ser selecionado. Então, dessa forma, a gente dá início à confecção dos outros relatórios. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, deixar o like. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima.